Fala galera, eu sou o Neto Eu sou o Iago. e você está no canal Mundo Exclusivo. Quantos de vocês nunca, bateram um carro e acharam que era o fim do mundo porque a franquia do seguro era um absurdo e não sei o quê? Ou então, esqueceram um forno ligado e a comida precisou ir pro lixo, né? Porque não tem mais condições. Se você achou isso caro, assiste esse vídeo até o final que você vai ver quais foram os erros mais caros da história da humanidade e que um carro batido, até mesmo uma Ferrari batida, não é nada. No total serão 4 erros mais caros de toda a humanidade, começando com Fukushima no Japão. O acidente aconteceu dia 11 de março de 2011. Esse foi o segundo maior acidente nuclear da história, perdendo apenas para Chernobyl. Porque aconteceu um terremoto de 8,9 pontos na escala Richter. Os reatores da usina 1, 2 e 3 foram interrompidos no momento do terremoto e os reatores 4, 5 e 6 estavam em manutenção. Após esse terremoto, um tsunami com ondas de mais de 14 metros inundou 6 unidades e danificou a corrente elétrica, que ficou sem refrigeração. Contudo, aconteceram explosões e vazou radiação para toda aquela área do Japão, e esse erro saiu por 12 bilhões de dólares. Agora, na terceira colocação vem o Vai Vem Columbia. Não sei o original, né, em inglês, mas Vai Vem é isso aí. O acidente ocorreu no dia 1º de fevereiro de 2003, no retorno de um ônibus espacial que havia sido lançado para uma missão da NASA, e não sei especificar o motivo que essa missão foi iniciada. Já era uma aeronave uma espaçonave, um pouco mais antiga, né? O primeiro voo dela foi em 1981. O acidente ocorreu quando um pedaço de um polímero que reveste o reservatório central externo se soltou e bateu na junta de ligação de células isotérmicas que protegem a asa do calor. Ou seja, o pedaço daquele polímero se soltou, acabou batendo na junta de ligação dessas placas. São placas cerâmicas, né, que na reentrada do ônibus espacial na atmosfera protegem do calor gerado por conta do atrito entre a espaçonave, né, a barriga do ônibus espacial, com o oxigênio, a atmosfera em geral. Quando aquela placa se soltou, a asa ficou desprotegida. E aí ela recebeu uma alta quantidade de energia ali, muito calor, acabou se deformando, perdendo a sua função. E aconteceu esse desastre horrível onde foram ceifadas as vidas de 7 astronautas. O desastre ocorreu relativamente perto do solo, foram 63 quilômetros, e o último contato da equipe em terra com os astronautas foi apenas 15 minutos antes dessa fatalidade toda ocorrer. O desastre ficou avaliado em 13 bilhões de dólares. Segundo lugar aqui, vamos para a explosão na plataforma petrolífera Deepwater Horizon. Inclusive tem um filme na Netflix que conta tudo o que aconteceu. O filme é bem bacana, se eu fosse vocês eu assistia. É muito top ver lá e conta tudo certinho, mas aqui a gente vai dar uma palhinha para deixar vocês mais ou menos informados. A explosão ocorreu no dia 20 de abril de 2010 em uma terça-feira no Golfo do México, nos Estados Unidos. O desastre consistiu na explosão da plataforma de petróleo semi-submersível Deepwater Horizon, que pertence à Transocean e que estava sendo operada pela BP. Essa plataforma, depois da explosão, afundou na quinta-feira seguinte, depois de ficar 2 dias inteirinhos em chamas. Uma grande mancha de óleo espalhou pelo mar, chegou à costa de Louisiana e outros estados. Houveram 22 trabalhadores que ficaram feridos e 11 infelizmente faleceram. A plataforma afundou a cerca de 1,5 km
do nível da água, ou seja, eles estavam perfurando um poço que, se eu não me engano, era o mais fundo já perfurado, e aconteceu esse acidente. E os prejuízos somaram mais de 65 bilhões de dólares e continuam aumentando com o tempo. Até alguns meses atrás estava 60 bilhões, enfim, e hoje por enquanto já bateu 65 bilhões. E agora vamos para a primeiríssima colocação, a campeã, infelizmente, né? Nesse caso a gente não sabe se é campeã ou perdedora. O desastre mais caro da história da humanidade não poderia ficar para outra oportunidade a não ser Chernobyl. Essa fatalidade ocorreu na madrugada do dia 25 para 26 de abril de 1986. Tudo aconteceu por conta de uma explosão no reator 4 da usina. O motivo da explosão foi falha humana, isso mesmo. Os operários não foram bem treinados e também depois foi descoberta uma falha gravíssima no projeto desse reator, ou seja, de qualquer maneira poderia ser o melhor que existisse naquela época, ia falhar, ia dar algum problema. Não só nesse reator, todos dessa usina. Exatamente, inclusive o desastre aconteceu nessa madrugada, era por volta de 1h30 da manhã, enquanto eles faziam uma manutenção de segurança nos reatores. E infelizmente essa explosão acarretou em um incêndio que durou por mais de 2 dias. Foi um fogo intenso, aquele pessoal deve ter ficado muito desesperado. Era uma cidade bem estruturada, hoje em dia boatos de que vivem algumas pequenas famílias já bem longe, né? Porque a explosão espalhou material radioativo pela atmosfera. Foi muito grave. Esse erro, infelizmente, saiu por 590 bilhões de dólares, mais de meio trilhão de dólares. E quando isso aconteceu também, eu lembro de ter visto num vídeo ou em alguma matéria que o pessoal não soube como lidar muito com a situação de radiação. E tinha era uma gosma, alguma coisa assim, que era pura radiação ali mesmo. O pessoal chegava perto e morria em poucas horas, porque eles estavam tentando fazer alguma coisa, colher, e eles não sabiam muito bem, e mesmo com as roupas adequadas, a radiação era tão grande que um desses rapazes que pegou esse negócio acabou falecendo 2 ou 3 horas depois, ou alguns minutos, eu não me recordo. E depois disso, fizeram uma cobertura de... Eu não lembro se foi uma cobertura de cimento, mas foi um material muito grosso para tentar segurar o máximo de radioatividade possível. E óbvio, não conseguiu conter tudo. Até hoje vaza radiação, mas eles sempre fazem uma manutenção nesse lugar para evitar o máximo possível. E se você gostou do vídeo, deixa o like, comenta aqui embaixo, compartilha com um amigo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Ativa o sininho, é isso aí, valeu!